E aí, pessoal, vamos a mais um vídeo no canal. Hoje nós vamos fazer as personalizações do KDE Plasma ou do KDE New 5.20. Então, confira aí após a vinheta. Então, pessoal, eu tô aqui com o KDE numa máquina virtual, KDE New. Vocês estão vendo aqui, ele tá como ele vem, padrão. O KDE Plasma 5.20.90, tá? Ele ainda não mudou para 5.21. Ele ainda está aí em desenvolvimento. Então, nós vamos fazer as personalizações. Eu vou dividir esse vídeo em vídeos de 20 minutos, tá? Para não ficar um vídeo muito grande. E aí eu vou tentar explicar de uma forma bem simples aí como cada coisa funciona. Foi me pedido pelo alguns inscritos aí para mim poder estar fazendo esse vídeo aí como eu fiz a minha personalização. Então vamos lá. A primeira coisa que eu faço aqui é trocar essa barra. O que você vai fazer para trocar essa barra? Você vai clicar com o botão direito em cima dela aqui, ó, e vai vir em editar painel. E aí o nosso painel ele está editável. Se você quiser levar ela para qualquer lugar, para o lado esquerdo, para o lado direito ou para cima, você tem que segurar aqui, ó, nesse botão borda da tela e arrastar para onde você quer, tá? Eu costumo deixar aqui em cima, então ela vai ficar aí em cima. A segunda coisa que eu faço é diminuir o tamanho do painel. Se você vir aqui, ó, ele vai diminuindo ali, ó. Eu costumo deixar aqui em 26 ou 28. E aí, se você fechar aqui, fecha aqui, pronto. O painel tá na parte superior, porque aí embaixo eu vou colocar a dock. Outra coisa que eu faço aqui é mudar o lançador. Ele tem essa forma, ele tem 3 modos alternativos aqui, ó. É só você clicar com o botão direito em cima dele e colocar aqui, mostrar alternativas. E aí você pode trocar, ó. Eu vou colocar nesse segundo só para vocês estarem vendo. Isso aqui parece um Windows 7, né? O menu do Cinnamon também, né? Que tem essas paradinhas aqui do lado aqui, ó. Tá? Tem os ícones do lado. A que eu uso é esta última aqui, ó. E é esta daqui. Eu acho ela bem mais ágil para você estar achando as coisas. Essa aqui ela parece com Windows 8, né? É similar ao Windows 8. E se você colocar aqui, ó, todos os aplicativos, ela parece um pouco com celular. Se você quiser colocar alguma coisa que você utilize com frequência aqui, ó, você pode arrastar aqui por favoritos. E aí é só você abrir, ele vai abrir aí. Ele já tem atualização aí, todo dia tem atualização. Então esse é o menu aqui. Você pode arrastar qualquer coisa aqui para dentro, ó, e ele vai ficar no seu favoritos. Outra coisa que eu faço aqui é adicionar o botão aqui, ó. Se você vir aqui em adicionar, clicar com o botão direito do mouse, adicionar edges, tem vários edges aqui, ó, que você pode colocar. Eu gosto de colocar esse aqui, ó, de encerrar, eu coloco ele aqui, ó. Deixa eu fechar aqui. Quando eu clico aqui, ele já bloqueia. E se eu clicar aqui, ó, no botão de desligar, ele vai me dar essas opções aqui para mim desligar o PC, ou reiniciar, ou bloquear também. Aqui na área de trabalho, se você clicar aqui, ó, e colocar adicionar edges, também ele vai aparecer, tá? Você não precisa pôr necessariamente colocar ele aqui na barra de tarefas. Você pode pôr ele na área de trabalho. Tem alguns aqui, ó, interessante. Por exemplo, o uso da CPU. Você pode arrastá-lo e colocá-lo aqui, ó. Do disco, uso do disco, eu vou colocar aqui também. O que a gente pode fazer aqui, ó? Entrar em modo edição e nós podemos ocultar o fundo, ó. Eu vou arrastar ele e colocar ele aqui. Este aqui não é aquele que eu uso aqui do lado esquerdo, que mostra todas as informações, tá? Essa aqui é uma opção bem mais simples, caso você queira, tá? Eu vou tirar o fundo desse aqui também e vou colocar, vamos colocar ele aqui, ó. E vou colocar esse outro aqui também, ó. Você pode aumentá-lo, diminuí-lo, isso aí fica a seu critério. Essa aqui é uma opção bem mais prática. Eu vou trazer ele para cá porque não vai ficar muito por causa do papel de parede. Então eu vou deixar ele aqui. Essa aqui é uma opção bem mais simples do que o Conk. Aquele que eu uso é o Conk. Se vocês procurarem algum vídeo no canal aí, Conk, vocês vão achar como fazer o Conk. E aqui você tem algumas configurações, ó, do monitor. Você pode estar trocando aqui, ó, setor de gráficos, barra, enfim. Isso aí depois é tudo uma questão de você explorar. Nessa parte aqui de adicionar edges, você pode baixar também, ó. Clica aqui, ó, e baixar novos edges. E aí ele vai te mostrar vários aí, ó. Um HTML clock,
Ele tem vários aí. Ele tem esses da Nvidia Prime, só que não funciona, tá? Eu já testei. Que é para mudar as GPUs. Ele tem um rádio player aqui, vários edges aí. É só uma questão de estar explorando. Então vamos lá. A segunda coisa que eu faço é vir aqui, ó, vir em configurações do sistema e aqui em aparência é onde nós vamos mudar os temas, tá? O tema global que vai mudar isso aqui, ó. Ele vem para o padrão com Breeze. Ele tem o Breeze Dark. Eu vou aplicar aqui, ó. Ele já fica bem escurão. A barra também já ficou aqui, ó, escura. E você pode baixar novos temas aqui, ó. Baixar novos temas. Ele tem vários aí, ó. Só uma questão de você escolher. Eu vou colocar aqui, ó. Eu costumo instalar eu uso este Arc aqui, ó. É esse aqui, ó. Arc KDE é o que eu uso. Eu vou desinstalar ele aqui e vou instalar novamente para vocês verem. Ele faz a instalação aí. Por exemplo, se você quiser instalar esse outro aqui, ó, ele vai fazendo a instalação aí. Tem vários temas aí para vários gostos diferentes, tá? Se você não gosta do modo dark, né, ou escuro aí, ele tem até uns aqui, ó, que são parecidos com o Windows. Se você clicar nele, ó, ele vai te dar umas fotos aí, ó. E aí ele já instalou os dois. Eu vou fechar aqui, ó. É só você clicar aqui e aplicar. Ele fica com esses três pontinhos aqui, ó. É isso que ele muda. Eu gosto de usar este cara aqui, ó. Tá vendo? Pronto. Ele já mudou aqui, totalmente diferente. E aqui você tem umas opções. O estilo do aplicativo. Ele deu esse erro porque ele tá numa máquina virtual, tá, pessoal? Na máquina física ele não dá. Então vamos aqui. Estilo do aplicativo. Ele tem esses estilos aqui, ó, que ele vai definir essas caixas aqui, ó, esse fundo. Por exemplo, eu tô usando esse Microsoft Windows 9X aqui, ó. Eu vou aplicar. Vocês estão vendo aqui, ó, que ele ficou com fundo, ó. Ele ficou com um relevo aqui, ó, da caixa. Tá mais aprofundado o fundo da caixa. E quando tiver alguma coisa para carregar, ele vai carregar desta forma. A caixa de seleção, ó, é desta forma. Se a gente colocar o Oxygen aqui, ó, vamos aplicar. Tá vendo que a caixa já ficou para fora. Aqui já modificou. Eu vou abrir o Dolphin aqui, ó. Vocês estão vendo? Ele ficou desta forma. Eu vou colocar o Fusion aqui, ó. Ele já deu uma mudada. Aqui também, ele já deu uma mudada. Vou colocar o Breezer, que era o que tava. Ó, ele já deu uma leve. Ó, tá vendo? Ele já colocou esse risco azul aqui e tal. Eu estou usando este cara aqui, ó. Que ele fica parecendo um sistema mais antigo, né? É o Windows 9X. Se você quiser, você tem uma configuração do estilo aqui, ó. Só que eu não mexo. Você pode baixar novos estilos. Você pode baixar novos estilos. Até um de Windows XP aqui, ó. Eu não gosto muito. Não é muito minha praia. Ele tem vários aqui, ó. É tudo uma questão de você estar testando. Eu vou voltar aqui. E tem para você configurar a barra de ícones, ó. Nos botões, ao lado dos ícones, isso aqui eu não mexi em nada também. Tem o estilo do plasma aqui também. Eu estou usando esse arc aqui, o padrão. Por exemplo, se a gente colocar este cara aqui, ó. Ele já mudou aqui, ó. Ele já deixou, ficou até bacana. Ele já deixou tudo transparente. Vamos ver se mudou alguma coisa aqui. Aqui no Dolphin ele não vai mudar nada. Ó, se a gente colocar esse, ele já mudou aqui a barra. Se a gente colocar esse, tá vendo? Ele mudou a barra de tarefas ali. Essa aqui que eu estou utilizando. Eu gostei bastante dessa. Foi essa aqui, ó. Eu vou colocar no meu. Então, esses são os estilos e você pode baixar novo também. O bom do KDE Plasma é isso, né? Que você não precisa ficar indo em site, você pode baixar tudo por aqui, sem problemas. Aí tem vários estilos aí para você poder estar escolhendo o que você melhor lhe agrada aí. Nós temos as cores aqui, ó. É o estilo de cores. Eu prefiro o Arc Dark mesmo, que é mais suave. Mas tem outros vários aí, ó. Tem o que a gente instalamos também. Eu vou aplicar. E aí, ó, você tá vendo? Se a gente colocar esse, por exemplo. Eu gosto desse aqui, que é bem mais suave. Decorações da janela. Aqui, essas decorações aqui é da barra aqui de cima, aqui, ó. Onde vai determinar esse botão de maximizar, minimizar, essa configuração aqui, ó, e esse aqui que é de fixar. Então eu estou usando o ArcDark, ó, esse cara aqui, ó, tá vendo? Ele já deixou mais escuro aqui, preto, porém ele trocou os pontinhos. Se nós colocarmos a Arc,
ela vai deixar em branco. Plastic aqui, ó, também fica que nem do Windows. Tem a Breezer, que é o padrão, ele vai ficar assim. Eu gosto de utilizar ArcDark, ok? E se você quiser baixar, como sempre, você tem várias opções de estilos aqui, ó. Vou clicar, ele vai abrir o navegador aqui. O KDE também tem, que nem a Gnome Look, né? Ele tem a Story KDE aqui.org, que você também pode vir fazer o download e depois instalar, ou você pode instalar por aqui. Mas para você instalar por aqui, você tem que instalar esse OSS URL. Você tem que clicar aqui, ó, e tá baixando este cara aqui, ó, fazendo o download. Eu vou baixar aqui, ó, ele tem várias versões aqui, ó, compactada. Tem RPM e tem o .deb, que aqui no nosso caso, nós vamos baixar o .deb. Eu vou salvar aqui, ó, ele vai salvar lá em download. Eu vou abrir a pasta aqui, e aí ele está aqui um .deb. No vídeo de pós-instalação do KDE eu mostro como está instalando esse esquema aqui, ó. Só você dar um install, ele vai fazer a instalação. E aí depois você clicar aqui, ó, e clicar em instalar, ele vai dar um install e aí ele vai fazer a instalação. Deixa eu fechar esse aqui. E aí tem as fontes aqui, se você quiser mexer também, eu não mexi em nada. Tem os ícones aqui, ó. Ele já vem com esse e o Gnome. Esse Papyrus Dark é o que eu estou utilizando. Você tem que vir aqui, ó, e baixar. Eu não vejo necessidade de ir lá no site e baixar, porque você tem tudo aqui, ó. Ele tem vários ícones aqui, ó. Tem várias opções que facilita bastante aí a vida do usuário aí para fazer a personalização. E aí esse Papyrus, você pode procurar ele aqui, ó. Eu vou mudar aqui, ó, para a segunda opção. E aí ele aparece aqui, ó. Eu já tenho ele instalado. Eu vou desinstalar ele aqui para mostrar para vocês. E aí eu vou clicar aqui em instalar. Ele aparece várias opções aqui, ó. Eu instalei essa aqui de 1/2 de 2021. Então você vem aqui, ó, em instalar, ele vai fazer a instalação. E aí tem várias opções. Se você clicar aqui em cima, ele vai te mostrar umas fotos, ó, tá? Eu vou clicar aqui em cima do Papyrus, ó. Esse do Papyrus é bem melhor, bem mais bonito. Eu uso ele no meu celular também. Pronto. E aí ele já fez a instalação. Nós podemos fechar aqui, ó. E aí ele vai aparecer aqui, ó. Dependendo do tema que você está usando, Dark ou Light, você tem que se atentar aqui, ó. O e-Papyrus, ó, vocês estão vendo que ele fica desta forma aqui, ó. O Papyrus, vocês estão vendo que a engrenagem aqui, ó, já não está aparecendo com esse tema que eu estou usando. Então eu gosto de usar o Papyrus Dark. Você tem uma melhor integração com o tema Dark que eu estou usando. Então ele já está usando, eu vou deixar aqui assim. E aí você pode estar escolhendo os ícones de sua preferência aí. Você tem os cursor aqui também. Eu gosto de usar o Breeze. Ele mostra aqui, ó, quando estiver carregando alguma coisa, o que vai aparecer, ó. Vocês estão vendo, ó? Tá? Aqui, esse aqui, ó, também é diferente. Você pode baixar aqui, ó. Baixar. Vou fechar aqui. Se você baixar algum arquivo lá do site e você quiser instalar, você vai ter que vir aqui, ó, instalar, ó. E aí você vai selecionar o arquivo e vai instalar. Então, aqui em baixar, eu vou maximizar aqui. Tem vários aí, ó, tá? Eu não vejo a necessidade de ir no site. Aqui eu acho que já tem tudo. Ó, tem o Mac Big Sur aqui, ó, vamos clicar. E aí ele tem aqui, ó, como é, ok? Vou fechar aqui. Eu estou usando o Breezer mesmo. Para mim fica bem mais confortável na minha área de trabalho. Nós temos gerenciamentos de fonte, ó. Ele vai te dar aqui, ó, as fontes aqui, ó, tá? Eu também não mexo nisso. Tem fonte do sistema, fonte de pessoas, todas as fontes. E tem a tela de apresentação. Essa aqui é legal. Por padrão, ele vem com essa aqui, ó. Você pode até ver, ó, como ela funciona, tá? Pronto. Tem essa aqui que eu já baixei também, ó. Pronto. E aí você pode baixar, né? Essa é a facilidade do KDE Plasma, tá? Você pode baixar uma aqui, ó, qual você quiser. Deixa eu colocar aqui, ó, bem maior, mais avaliados, tá? Tem várias aqui, ó. Eu estou utilizando esta aqui, ó. Deixa eu ver aqui, eu vou baixar ela aqui, ó. Tem vários, tá, pessoal? Tem vários aí, ó.
do jeito que você se encaixar melhor aí, que você gostar. Tem vários, ó. Tem até load do Windows, tá? Pra quem quiser aí, tem uma galera que gosta. Então tem load do Windows aí. Deixa ele acabar de instalar aqui que eu já mostro. E aí ele já instalou. Se você colocar aqui, ó, o Windows, vamos lá. Eu não tenho nada contra, tá, pessoal? Eu já utilizei o Windows por muitos anos. Tem aí, ó. Windows 10 Splash, Windows XP, tem essa aqui, ó, Please White, tem essa, tem essa, tem essa. O problema aqui é que não, você tem que baixar ela para poder estar vendo, mas é praticamente isso aqui. Eu vou fechar aqui e vou, a que eu estou utilizando é essa aqui, ó. É essa aqui, tá? Isso aqui é quando eu vou mostrar, eu vou aplicar aqui, ó, e vou mostrar. Eu vou usar essa aqui, eu vou aplicar, tá, pessoal? E aí eu vou mostrar aqui, já vou finalizar o vídeo, depois eu vou fazer a segunda parte. Essa foi só a parte de aparência, tá? Tem várias outras coisas aí que eu quero estar mostrando. Então, para o vídeo não ficar muito chato aí, não ficar um vídeo 30, 40 minutos, eu vou dividir ele em partes. Então, eu vou fazer aqui, ó, eu vou reiniciar aqui a sessão, só para vocês estarem vendo como que é a tela de load aí, ok? Vamos esperar ele reiniciar e aí eu já finalizo o vídeo. Ele não vai mostrar em tela cheia, tá? Porque tá na máquina virtual, eu não consegui deixar em tela cheia. Mas esse é o carregamento do KDE Neon, tá? Ele não aparece esses erros, tá aparecendo porque tá na máquina virtual. E aí quando você digitar a sua senha e você der um Enter, ele vai fazer este carregamento. É bem rápido, tá? Eu acho que, deixa eu ver aqui, tela de apresentação. Vou selecionar aqui, ela não tem como configurar nada, tá? Se depois eu descobrir como deixar ela demorando um pouquinho mais, mas eu não vejo necessidade disso. E aí eu mostro aí na segunda parte do vídeo. Então, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal, ative o sininho e compartilhe os vídeos aí com seus amigos nas suas redes sociais para você poder estar ajudando o canal a crescer. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.